Oi pessoal, tudo bem? Então hoje é dia 8 de maio, estamos já na sexta-feira, né? Então vamos hoje meditar o Evangelho de João, capítulo 9 e o capítulo 10. Então vamos invocar o Espírito Santo para que ele possa estar presente aqui. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Espírito Santo, querido e amado, nós pedimos a Tua presença neste momento, para que o Senhor possa iluminar a nossa mente, a nossa inteligência, para que possamos compreender a Palavra de Deus e que tudo façamos por amor a Jesus, por amor ao Pai, ao Espírito Santo, e que essa Palavra possa frutificar em nós. Amém. Então lá no capítulo 9... no versículo 1. Vamos começar a nossa leitura então. Caminhando, viu Jesus um cego de nascença. Os seus discípulos indagaram dele: Mestre, quem pecou, este homem ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu: Nem este pecou, nem seus pais, mas é necessário que nele se manifestem as obras de Deus. Enquanto for dia, cumpre-me terminar as obras daquele que me enviou. Virá a noite, na qual já ninguém pode trabalhar. Por isso, enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Dito isso, cuspiu no chão, fez um pouco de lodo com a saliva e com o lodo ungiu os olhos do cego. Depois lhe disse: Vai, lava-te na piscina de Siloé. Essa palavra significa emissário. O cego foi, lavou-se e voltou vendo. Então, os vizinhos e aqueles que antes o tinham visto mendigar perguntavam: Não é este aquele que sentado mendigava? Respondiam alguns: É ele. Outros contestavam: De nenhum modo. É um parecido com ele. Ele, porém, dizia: Sou eu mesmo. Perguntaram-lhe então: Como te foram abertos os olhos? Respondeu ele: Aquele homem, que se chama Jesus, fez lodo, ungiu-me os olhos e disse-me: Vai à piscina de Siloé e lava-te. Fui, lavei-me e vejo. Interrogaram-no: Onde está este homem? Respondeu: Não sei. Levaram então o que fora cego aos fariseus. Ora, era sábado, quando Jesus fez o lodo e lhe abriu os olhos. Os fariseus indagaram dele novamente de que modo ficara vendo. Respondeu-lhes: Pôs-me lodo nos olhos, lavei-me e vejo. Diziam alguns dos fariseus: Este homem não é o enviado de Deus, pois não guarda o sábado. Outros replicavam: Como pode um pecador fazer tais prodígios? E havia desacordo entre eles. Perguntaram ainda ao cego: Que dizes tu daquele que te abriu os olhos? É um profeta, respondeu ele. Mas os judeus não quiseram admitir que aquele homem tivesse sido cego e que tivesse recobrado a vista. Até que chamaram seus pais e os interrogaram: É este o vosso filho? Afirmais que ele nasceu cego? Pois como é que agora vê? Seus pais responderam: Sabemos que este é o nosso filho e que nasceu cego, mas não sabemos como agora ficou vendo, nem quem lhe abriu os olhos. Perguntai-o a ele. Tem idade. Que ele mesmo explique. Seus pais disseram isso porque temiam os judeus, pois os judeus tinham ameaçado expulsar da sinagoga todo aquele que reconhecesse Jesus como Cristo. Por isso é que seus pais responderam: Ele tem idade, perguntai-lhe. Tornaram a chamar o homem que fora cego, dizendo-lhe: Dá glória a Deus. Nós sabemos que este homem é pecador. Disse-lhes ele:
Se esse homem é pecador, não sei. Sei apenas isto. Sendo eu antes cego, agora vejo. Perguntaram-lhe ainda uma vez: que foi que ele te fez? Como te abriu os olhos? Respondeu-lhes: eu já vou-lo disse, e não me destes ouvidos. Por que quereis tornar a ouvir? Quereis vós, porventura, tornai-vos também os seus discípulos? Então eles o cobriram de injúrias e lhe disseram: tu que és discípulo dele, nós somos discípulos de Moisés. Sabemos que Deus falou a Moisés, mas não sabemos de onde ele é. Respondeu aquele homem: o que é de admirar em tudo isso é que não saibais de onde ele é, e entretanto ele me abriu os olhos. Sabemos, porém, que Deus não ouve a pecadores, mas atende a quem lhe presta culto e faz a sua vontade. Jamais se ouviu dizer que alguém tenha aberto os olhos a um cego de nascença. Se esse homem não fosse de Deus, não poderia fazer nada. Respondeu-lhe eles: tu nasceste todo em pecado e nos ensinas? E expulsaram-no. Jesus soube que o tinham expulsado, e havendo-o encontrado, perguntou-lhe: crês no Filho do Homem? Respondeu ele: quem é ele, Senhor, para que eu creia nele? Disse-lhe Jesus: tu o vês, é o mesmo que fala contigo. Creio, Senhor, disse ele, e prostrando-se o adorou. Jesus então disse: vim a esse mundo para fazer uma discriminação. Os que não veem, vejam, e os que veem se tornem cegos. Alguns dos fariseus que estavam com ele ouviram-no e perguntaram-lhe: também nós somos acaso cegos? Respondeu-lhe Jesus: se fosseis cegos, não teríeis pecado. Mas agora pretendeis ver, e o vosso pecado subsiste. Muito bem, então esse foi o capítulo 9, agora a gente vai para o capítulo 10, na página 1398. Então vamos lá. Esse capítulo 10 também é fantástico, muito bom. Versículo 1, capítulo 10, versículo 1. Em verdade vos digo, quem não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Mas quem entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama as ovelhas pelo nome e as conduz à pastagem. Depois de conduzir todas as suas ovelhas para fora, vai adiante delas. E as ovelhas seguem-no, pois reconhecem a voz. Mas não seguem o estranho, antes fogem dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus disse-lhes essa parábola, mas não entendiam do que ele queria falar. Jesus tornou a dizer-lhes: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim foram ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Tanto entrará como sairá, e encontrará pastagem. O ladrão não vem senão para furtar, matar e destruir. Eu vim para que as ovelhas tenham vida, e para que a tenham em abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor expõe a sua vida pelas ovelhas. O mercenário, porém, que não é pastor, a quem não pertence as ovelhas, quando vê que o lobo vem vindo, abandona as ovelhas e foge. O lobo rouba e dispersa as ovelhas. O mercenário, porém, foge, porque é mercenário e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas, e as minhas ovelhas conhecem a mim.
como meu Pai me conhece e eu conheço o Pai. Dou a minha vida pelas minhas ovelhas. Tenho ainda outras ovelhas, que não são deste aprisco. Preciso conduzi-las também, e ouvirão a minha voz, e haverá um só rebanho e um só pastor. O Pai me ama, porque dou a minha vida para retomar. Ninguém a tira de mim, mas eu a dou de mim mesmo, e tenho o poder de a dar, como tenho o poder de a reassumir. Tal é a ordem que recebi de meu Pai. A propósito dessas palavras, originou-se nova divisão entre os judeus. Muitos deles diziam: ele está possuído do demônio. Ele delira. Por que o escutais vós? Outros diziam: essas palavras não são de quem está endemoniado. Acaso pode o demônio abrir os olhos a um cego? Versículo 22. Celebrava-se em Jerusalém a festa da dedicação. Era inverno. Jesus passeava no templo, no pórtico de Salomão. Os judeus rodearam-no e perguntaram-lhe: até quando nos deixarás na incerteza? Se tu és o Cristo, dize-nos claramente. Jesus respondeu-lhes: eu vou-lo digo, mas não credes. As obras que faço em nome de meu Pai, estas dão testemunho de mim. Entretanto, não credes, porque não sois das minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço, e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna. Elas jamais hão de perecer, e ninguém as roubará de minha mão. Meu Pai, que mas deu, é maior do que todos, e ninguém as pode arrebatar da mão de meu Pai. Eu e o Pai somos um. Os judeus pegaram pela segunda vez em pedras para o apedrejar. Disse-lhe Jesus: tenho-vos mostrado muitas obras boas da parte de meu Pai. Por qual dessas obras me apedrejais? Os judeus responderam-lhe: não é por causa de alguma boa obra que te queremos apedrejar, mas por uma blasfêmia, porque sendo homem te fazes Deus. Replicou-lhe Jesus: não está escrito na vossa lei? Eu disse: vós sois deuses. Se a lei chama deuses aqueles a quem a palavra de Deus foi dirigida, ora, a Escritura não pode ser desprezada. Como acusais de blasfemo aquele a quem o Pai santificou e enviou ao mundo? Porque eu disse: sou filho de Deus? Se não faço as obras de meu Pai, não me creiais. Mas, se as faço, e se não quiserdes crer em mim, crede nas minhas obras, para que saibais e reconheçais que o Pai está em mim, e eu no Pai. Procuraram então prendê-lo, mas ele se esquivou das suas mãos. Ele se retirou novamente para além do Jordão, para o lugar onde João começara a batizar, e lá permaneceu. Muitos foram a ele e diziam: João não fez milagre algum, mas tudo o que João falou deste homem era verdade. E muitos acreditaram nele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Olha então, quantos ensinamentos, né? Capítulo 9, vemos a cura de um cego de nascença, que foi curado por Jesus no dia de sábado, que escandalizou os fariseus. E no capítulo 10, Jesus se revela como o bom pastor. Ele é o nosso bom pastor. Depois disso, os fariseus tiveram outra divisão, né? Uns falavam que ele era um doido, que tinha um demônio, outros já acreditavam. E aí eles pegaram em pedras para apedrejar, mas não apedrejar, porque ainda não tinha chegado a hora. A hora ainda estaria por vir, a hora da morte de Jesus. Então, todas essas palavras são importantíssimas para a gente compreender o mistério da nossa fé. Então, que o Senhor nos abençoe pela intercessão da Virgem Maria, Deus que é Pai, Filho, Espírito Santo. Amém.